Eu nunca imaginei ouvir minha própria família me destruindo como se eu não fosse nada. Tudo começou com um simples erro, ou talvez o destino tivesse decidido que eu precisava ouvir a verdade. Minha irmã mais velha, Emily, jogou seu celular antigo de lado quando trocou por um novo e, como meu mal estava funcionando, comecei a usá-lo. Nem pensei em limpá-lo. Uma noite, eu estava deitado na cama rolando a tela quando uma notificação apareceu, um grupo de bate-papo chamado Prioridade da Família, um grupo do qual eu nem sabia da existência. Minha curiosidade falou mais alto, e eu toquei na notificação. Emily, ela é tão patética. Mãe, ela sempre vai nos colocar em primeiro lugar, mesmo quando a tratamos como lixo. Emily, é para isso que ela serve. Ela nunca teve coragem, assim como o papai. Mãe, na verdade, é hilário. Ela faz turnos extras para ajudar com as contas, mas nunca faz nada por si mesma. Emily, porque ela sabe que não vale mais do que isso. Mãe, aposto que, se pedíssemos, ela desistiria do fundo da faculdade para ajudar com o meu casamento. Emily, deveríamos testar isso. A tela ficou borrada enquanto as lágrimas queimavam meus olhos. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava o celular. Eles estavam rindo de mim, zombando de mim, as pessoas pelas quais eu passei minha vida inteira me sacrificando, ficando acordada até tarde para cozinhar o jantar quando minha mãe estava cansada, dando dinheiro para Emily quando ela precisava, sempre colocando-os antes de mim, e eles achavam que eu era patética por isso. Cerrei a mandíbula, engolindo o nó na minha garganta. Meu corpo tremia, mas não mais de tristeza, de raiva. Eles achavam que me tinham na palma da mão, que eu continuaria aceitando tudo para sempre. Eu os deixei acreditar nisso, até o momento em que fui embora para sempre. Nos dias seguintes, fingi que nada tinha mudado, ainda ajudava a cozinhar, ainda pegava horas extras para garantir que as contas fossem pagas, ainda sorria e acenava quando Emily choramingava sobre os planos do casamento. Mas, por dentro, eu estava farta. Cada palavra deles era como uma faca cortando minha pele, cada sorriso falso fazia meu estômago revirar. Eu não fazia parte dessa família, eu era apenas a serva deles, e eles nem faziam ideia. Então, uma noite, Emily chegou em casa praticamente brilhando. Encontrei o lugar perfeito para o casamento, anunciou, se jogando na cadeira ao meu lado. Alimentei o interesse. Mas tem um probleminha, ela fez bico, está um pouco acima do orçamento, mas eu estava pensando, você não se importaria em contribuir, né? Mamãe entrou na conversa sem hesitar. Você não precisa da faculdade agora, querida. O casamento da Emily é mais importante. Eu os encarei. A audácia. Eles já tinham decidido por mim que eu entregaria o dinheiro. Mas eu apenas sorri. É claro. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Naquela noite, entrei na minha conta bancária e transferi cada centavo do meu fundo da faculdade para uma nova conta, apenas no meu nome. Só então comecei a planejar as próximas semanas. Fiz exatamente o que eles esperavam de mim. Interpretei a filha obediente perfeita. Facilitei a vida deles. Até deixei Emily chorar no meu ombro por causa das provas do vestido, da lista de convidados e do bolo de casamento ridiculamente extravagante. Mas, nos bastidores, eu estava me preparando para ir embora. Comecei a vender coisas que eles não notariam, joias antigas esquecidas, bolsas, qualquer coisa de valor. Cada centavo foi direto para minha nova conta. E então, recebi a peça final do quebra-cabeça, uma oferta de emprego bem longe, um lugar onde eles não poderiam me alcançar. Minha fuga. O ponto de ruptura veio mais cedo do que eu esperava. Numa noite, Emily invadiu meu quarto com os olhos brilhando de expectativa. Você ainda não enviou o dinheiro para o local? Pisquei, confusa. Achei que sim. Ela franziu o senho. Verifique novamente. Mamãe disse que ligou para o local e eles não receberam o pagamento. Mamãe apareceu na porta, braços cruzados. Precisamos desse dinheiro agora, querida. Isso não é sobre você. Algo dentro de mim estalou. Levantei-me devagar, sentindo algo perigoso se instalar em mim. Eu não tenho mais dinheiro. Minha voz saiu firme, mesmo que meu coração estivesse disparado. Emily empalideceu. Pelo quê? Respirei fundo e disse, pela primeira vez na minha vida. Para mim. Observei o pânico tomar conta de seus rostos. Mamãe deu um passo à frente, sua voz afiada. Esse dinheiro era para a família. Eu ri, na verdade, ri de verdade. Você quer dizer que era para Emily? O silêncio delas foi resposta suficiente.
Esse foi o momento em que fui embora para sempre. Elas gritaram, imploraram. Os berros de Emily ecoaram pela casa. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de mamãe tremia. Para onde você vai? Você não tem outro lugar. Mas elas estavam erradas. Peguei minha mala pronta, aquela que elas nunca notaram, escondida no meu armário, e a joguei sobre o ombro. Consegui um emprego, disse calmamente. Tenho meu próprio lugar, não preciso mais de vocês. Nunca vi minha mãe parecer tão assustada, não por me perder, mas por perder seu saco de pancadas. Passei por elas e saí pela porta, rumo a uma vida onde eu finalmente importava. Silêncio. Foi tudo que receberam de mim. Depois de anos sendo o capacho da família, de sacrificar tudo por elas enquanto riam de mim pelas costas, eu finalmente parei de jogar o jogo. E agora, elas estavam desmoronando. Mamãe, que sempre falou comigo como se eu fosse um fardo indesejado, de repente estava desesperada por minha atenção. Emily, minha irmã perfeita, aquela que sempre foi elogiada enquanto eu era tratada como uma figurante na minha própria vida, agora não tinha nada sem mim. Elas passaram anos me tratando como se eu fosse descartável. Agora estavam percebendo a verdade. Eu não era descartável. Eu era a base que mantinha tudo de pé. E eu tinha acabado de ir embora. Acomodei-me em minha nova vida. Mas velhos hábitos morrem devagar. No começo, me pegava hesitando no supermercado, debatendo se deveria pegar a refeição mais barata para economizar dinheiro para as contas da casa. Exceto que não havia mais contas da casa. Não havia mais ninguém esperando por mim. Ninguém esperando que eu fizesse o jantar. Ninguém me ligando, exigindo que eu consertasse seus erros. Só eu. Pela primeira vez na minha vida. Meu dinheiro pertencia a mim. Então, comprei o bom café, os cobertores macios, as pequenas coisas que nunca me permiti ter antes. E quando finalmente cheguei em casa, sentei-me no meu pequeno apartamento, tomando café em completo silêncio. Sem gritos. Sem exigências. Apenas paz. Eu nunca tinha sentido paz antes. Na primeira vez que saí com meus colegas de trabalho depois do expediente, parecia surreal. Sempre presumi que eu não era o tipo de pessoa que alguém convidaria para sair. Eu era a confiável. Aquela que as pessoas chamavam quando precisavam de algo, mas nunca a pessoa que realmente queriam por perto. Mas lá estava eu, sentada em um pequeno restaurante, rindo com pessoas que gostavam de mim. Não porque podiam me usar. Não porque achavam que tinham direito ao meu tempo. Mas porque genuinamente gostavam da minha companhia. Senti algo diferente crescer dentro de mim, algo quente, algo que eu nunca soube que precisava tanto, pertencimento. Nunca percebi o quanto estava faminta por isso. Até agora. Fazia 2 meses desde a última vez que falei com minha família. 2 meses de silêncio. 2 meses de reconstrução. 2 meses de liberdade. Então, numa noite, meu telefone tocou. Uma mensagem de Emily. Não acredito que você está fazendo isso conosco. Você se importa com a família? Olhei para a tela, enojada. Meu estômago revirou. Ela não estava se desculpando. Ela não estava refletindo. Ela ainda estava tentando me culpar. Ainda tentando me manipular. Respirei fundo, sentindo o peso das emoções passando por mim. E então fiz algo que nunca imaginei fazer. Eu a bloqueei. Bloqueei minha mãe. Bloqueei todos os números que eles poderiam usar. Pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim mesma. E foi incrível. Os dias se transformaram em semanas. Esperei mais mensagens. Talvez até que aparecessem na minha porta. Mas eles não apareceram. Em vez disso, comecei a ouvir coisas. A família extensa que sempre convenientemente ignorou como eu era tratada começou a entrar em contato. Alguns tentaram me culpar. Sua mãe está sofrendo. Ela está devastada porque você se foi. O casamento de Emily foi cancelado, e ela está de coração partido. Você deveria estar lá por ela. Ignorei todos eles. Mas então, uma mensagem diferente chegou. Um dos meus primos, alguém que sempre foi gentil comigo, apesar de manter distância, me escreveu algo inesperado. Ouvi o que aconteceu. Só quero que você saiba que estou orgulhoso de você por ter ido embora. Eles nunca te mereceram. Olhei para a mensagem e minha garganta se apertou. Alguém me viu. Alguém me entendeu. Lágrimas arderam em meus olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio.
Uma tarde recebi um e-mail da minha mãe. Foi curto. Frio. Espero que você esteja feliz. Você arruinou esta família. Li uma vez. Depois de novo. E então, eu ri. Ela realmente achava que eu era o problema? Não os anos me diminuindo. Não a forma como me usaram, como tiraram tudo de mim, como esperavam que eu sacrificasse minha vida por eles. Não, para ela eu era o vilão por finalmente me escolher. Nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente apaguei o e-mail e segui com meu dia. Meses se passaram. Eu floresci. Fui promovida no trabalho. Fiz amigos de verdade. Descobri uma versão de mim que eu nunca soube que existia. Uma versão que não era definida pela aprovação deles. E então um dia eu os vi novamente. Tinha acabado de entrar em um café quando ouvi. Meu Deus! Me virei. Emily. Ela parecia diferente. Estressada. Cansada. Como alguém que nunca aprendeu a cuidar de si mesma, porque sempre teve outra pessoa para fazer isso por ela. Por uma fração de segundo, velhos hábitos surgiram. Um lampejo de preocupação. Uma parte de mim quis perguntar se ela estava bem. Mas então lembrei-me, ela não era mais minha responsabilidade. Sua boca se abriu. Eu me virei. Caminhei até o balcão. Pedi meu café. Podia sentir seu olhar em mim. Esperando. Esperando que eu a reconhecesse. Eu não o fiz. Ela passou anos me tratando como se eu fosse invisível. Agora finalmente ela sabia como era. O encontro com Emily no café não me fez sentir nada. Passei anos pensando que sempre me sentiria em dívida com eles. Que não importava o quanto me machucassem, eu nunca conseguiria me desconectar completamente. Mas enquanto a observava parada ali, olhos arregalados, lábios entreabertos, como se procurasse as palavras perfeitas para me puxar de volta, eu percebi algo monumental. Eu não devia nada a ela. Nem um sorriso. Nem um aceno. Nem mesmo pena. Ela não era nada para mim agora. E essa liberdade tinha um gosto mais doce do que eu jamais imaginei. Mas, no fundo, eu sabia. Isso ainda não tinha acabado. Emily não era a única que queria algo de mim. Mamãe estava esperando nas sombras. E era apenas uma questão de tempo antes que ela fizesse seu movimento. 3 dias depois, minha previsão se tornou realidade. Uma batida na porta. Alta. Implacável. Eu não precisava olhar pelo olho mágico. Eu já sabia. Mãe. Por um momento pensei em ignorar. Deixá-la lá fora no frio. Assim como ela me deixou no frio por anos. Mas não. Eu queria encará-la. Eu queria que ela me visse. Não como a garota patética e covarde que ela controlou um dia. Mas como a mulher que se afastou dela para sempre. Abri a porta. Ela estava lá, braços cruzados, a boca apertada em uma linha reta. Você parece bem. As palavras não eram gentis. Eram acusatórias. Como se ela não suportasse o fato de que eu estava prosperando sem ela. Me encostei no batente da porta, braços cruzados. O que você quer? Ela soltou um suspiro brusco, desviando o olhar. Posso entrar? Não. Ela estremeceu. A primeira vez na vida que eu lhe negava algo. Mas eu não tinha mais nada para dar. Ela suspirou, esfregando a testa. Tudo bem, vamos conversar aqui. Não respondi. Deixei o silêncio se estender. Eu queria que ela se sentisse desconfortável. Que percebesse que não estava mais no controle. Depois de um momento, ela limpou a garganta. Eu sei que você tem nos evitado, disse ela. Mas já passou da hora de parar de agir como uma criança. Eu quase ri. Evitar pessoas que zombavam de mim e me usavam era infantil? Inclinei a cabeça. Como assim? Sua mandíbula travou. Somos uma família. Não nos abandonamos assim. Deixei as palavras ecoarem. Deixei a hipocrisia pairar no ar. Então, finalmente disse. Você me abandonou há muito tempo. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, ela não teve resposta. O silêncio entre nós se alongou. Eu via em seu rosto, na forma como seus dedos se apertavam em punhos, na maneira como seus lábios franzidos tentavam conter a raiva. Mamãe não gostava de perder o controle. Ela passou a vida inteira me moldando na filha obediente perfeita. Aquela que sacrificava tudo e nunca pedia nada em troca. E agora essa filha não existia mais. Eu não sei do que você está falando, disse ela por fim, a voz cortante.
Sempre cuidamos de você. Soltei um suspiro lento, balançando a cabeça. Isso não é verdade. Seus olhos piscaram. Claro que é. Você me chamou de patética, disse, minha voz firme. Você e Emily riram de como eu sempre colocaria vocês em primeiro lugar, mesmo quando me tratavam como lixo. Você disse que eu só era útil quando estava me sacrificando por vocês. O rosto dela empalideceu. Eu sorri. Você nem tenta negar. Ela soltou um suspiro irritado. Eu não tenho tempo para isso. Não a interrompi. Você não tem tempo para mim. Você nunca teve, a menos que precisasse de algo. Suas narinas dilataram. Isso não é verdade. Cruzei os braços. Então você está aqui só para dar uma olhada? Não para pedir nada? Ela hesitou. E essa foi toda a resposta de que eu precisava. Ela suspirou, esfregando as têmporas com força. Como se fosse ela quem estivesse sofrendo ali. Então, finalmente, ela abandonou a encenação. Ben estalou a língua. Sim, eu preciso de algo. É claro que precisava. Ela endireitou os ombros, recuperando um pouco de sua confiança fria de sempre. Emily está passando por dificuldades. Ela não é a mesma desde que o casamento desmoronou. Não respondi. Mamãe continuou. Ela precisa de ajuda, ajuda financeira. Soltei um suspiro longo e descrente. Você é inacreditável. Ela franziu a testa. Como é? Ela me tratou como lixo, disse, minha voz calma, mas afiada como aço. Me humilhou, zombou de mim, me usou, e agora que a vida dela está desmoronando, você espera que eu a salve? Ela é sua irmã. Soltei uma risada seca. Não, não é. Os olhos dela se arregalaram um pouco. O que quer dizer com isso? Eu não tenho uma irmã, respondi simplesmente. Não mais. As palavras tinham gosto de liberdade. A expressão da minha mãe endureceu. Você está sendo cruel. Dei um passo à frente, minha voz baixa e firme. Cruel foi o que vocês fizeram. Cruel é chamar sua própria filha de patética pelas costas. Cruel é esperar que eu destrua meu futuro para que Emily tenha um casamento. Ela não merecia. Seus lábios se apertaram. Você está cometendo um erro. Sorri. Não, finalmente estou fazendo a escolha certa. Dei um passo para trás e fechei a porta na cara dela. No momento em que a fechadura se encaixou, uma onda de alívio tomou conta de mim. Por anos, eu fui o fantoche deles. O banco deles. O saco de pancadas deles. Não mais. Não verifiquei se ela ainda estava lá. Não me importei. Me virei, entrei no meu apartamento e me enrolei no sofá. Pela primeira vez na minha vida, me permiti respirar. Os dias passaram. Depois, semanas. Mamãe não voltou. Emily nunca mais tentou. E assim, o peso que carreguei por tanto tempo desapareceu. Floresci. Viajei. Fiz amigos que realmente me valorizavam. Eu vivi. E nunca senti falta deles. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, os vi novamente. Mamãe e Emily. Sentadas em um pequeno café, rostos sombrios. Pareciam diferentes. Não mais as pessoas perfeitas e polidas que um dia fingiram ser. Agora, pareciam cansadas. Estressadas. Como pessoas que finalmente perceberam que haviam perdido a única pessoa que mantinha tudo unido. Parei por apenas um segundo. Tempo suficiente para os olhos de Emily encontrarem os meus. Ela enrijeceu. Mamãe tornou sua expressão ilegível. Por um breve instante, me perguntei se viriam até mim. Se iriam se desculpar. Mas não vieram. Não pediram desculpas. Sabiam que eu não era mais delas. Me virei e fui embora. Sem dar a elas outro olhar. Eu construí uma vida para mim. Uma vida linda. Uma onde eu importava. Onde era estimada. Onde era amada. Não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. E elas desapareceram no passado. Assim como os fantasmas que sempre foram. Nunca olhei para trás. E nunca me arrependi.